Bom, primeiro dizer da minha alegria de poder estar aqui. Em nome do Patá, eu gostaria de cumprimentar todos os companheiros, amigos e amigas que estão aqui, aqueles que nos estão acompanhando, que são do interior do Brasil, não só de São Paulo, mas também dirigentes e sindicatos pelo Brasil afora ou pelo Brasil adentro. É uma honra poder estar hoje aqui, né, na frente de vocês que representam o Brasil, que representam os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, que são efetivamente quem move esse país, quem faz esse país um país tão belo e tão rico. Lamentavelmente, um país tão rico com um povo ainda tão pobre, né? Uma das maiores desigualdades do mundo, só não é a maior, mas é a segunda, mas proporcionalmente a maior, porque com certeza o país mais desigual do mundo não tem as riquezas, o clima, o solo, a mão de obra, e todas as características que o Brasil tem. E faz parte, né, é o nosso papel, né, o nosso papel como cidadãos que ocupamos de alguma forma um espaço público, eu como ministra, o Patá como dirigente da UGT, cada um de vocês como dirigente e responsável por um setor, fazer diferente, né, fazer com que esse Brasil dos nossos sonhos se torne efetivamente uma realidade. Eu quero dizer o seguinte, que toda vez que eu tiver com baixo astral, com baixa autoestima, eu vou vir aqui, viu? Porque é só homenagem, é só carinho, é só reconhecimento, então assim, não preciso nem de cafezinho, eu vou entrar no cafezinho para poder fazer aqui uma DR. Porque assim, agradeço imensamente o carinho de vocês. Eu aprendi, eu vou começar pelo final, já que Salim lembrou aqui do meu saudoso pai, eu aprendi com meu pai, assim, muitas lições, mas uma delas, que eu sei o que veio do meu saudoso pai, em homenagem a você, que imigrante veio para o Brasil. Minha família também veio há muito tempo atrás, imigrantes, né, libaneses que eram. Eu aprendi que na vida existem dois caminhos, o caminho certo, né, e o caminho difícil, que é o caminho difícil ou o caminho fácil, né, mas só há um caminho a seguir, que é o caminho certo. Ele é o mais difícil, mas é o único caminho que a gente tem para percorrer. E essa lição eu trago na minha vida, né? Fui candidata a presidente da República sabendo que precisava abrir um caminho para o campo democrático, para o centro democrático, sem nenhuma pretensão. Isso me permitiu, como café com leite que eu era café com leite, né? Abrir todas as portas, entrar em todos os ambientes, conversar com todos os setores, com quem não votava em mim, com quem votava em Lula, quem votava em Bolsonaro, quem votava em Ciro, e reconhecer e redescobrir o Brasil. Então foi uma experiência ímpar e obviamente que não sabia que seria tão importante um posicionamento nosso num segundo turno, uma eleição tão difícil e polarizada. E hoje aqui estamos numa mesa democrática. Olha que importância desse momento. Né? Aqui o Mota comentando, ele é do PL, eu sou do MDB, o Davi é do Cidadania, Maradona faz caminhada conosco junto com a Isabel dentro do partido, PSD, PSB e, obviamente, provavelmente a maioria aqui filiados ao PT. Não importa, nós somos um só time, somos um só povo e é preciso essa união de esforços a favor de quem mais precisa. É por isso que nós estamos aqui. Esta mesa democrática é, antes de tudo e acima de tudo, aquilo que queremos para o Brasil. Com democracia, nós conseguiremos tudo. Sem democracia, nós não conseguimos absolutamente nada. Então, eu começo a minha fala nesse sentido. Eu anotei aqui todas as demandas de vocês. Quero dizer que quando o presidente me convidou para ser ministra do Planejamento, a primeira coisa que ele fez foi recriar o Ministério do Planejamento e Orçamento. Imagina, 4 anos, no momento mais difícil, muitos aqui citaram o CPI, no momento mais difícil que o Brasil atravessou, a maior pandemia sanitária da nossa geração, porque nós não vivenciamos as pandemias anteriores, tão ou mais graves, não importa, mas diante da pandemia sanitária, da maior pandemia sanitária da nossa geração, nós que somos um verdadeiro transatlântico, com um motor dos mais pujantes, que é essa potência do Brasil, estávamos com um timoneiro ali, sem uma carta náutica, sem saber para onde ir, porque não tinha planejamento. Não sabia como comprar vacina, não sabia sequer a importância da vacina, não queria comprar vacina. E mesmo depois de adquirir, não sabia como distribuir essa vacina, não tinha planejamento. Sem planejamento, nós não temos orçamento. Sem orçamento, nós não temos dinheiro. Sem dinheiro, nós gastamos muito, ou gastamos muito e gastamos mal, ou não temos recursos para chegar lá na ponta. Então, quando o presidente Lula recriou o Ministério do Planejamento e Orçamento e me convidou, eu aceitei não pelo orçamento, já quero deixar aqui vocês muito bem avisados, eu aceitei pelo planejamento, porque o Brasil tem uma péssima tradição. Ele executa políticas públicas mal elaborando antes. Mal nós elaboramos dentro do Congresso Nacional. Eu posso falar mal? Porque eu fiquei 8 anos no Senado e comecei a minha vida como deputado estadual do meu estado.
Então eu posso falar, e vou falar isso relacionado inclusive ao piso da enfermagem. Nós elaboramos mal políticas públicas e executamos pior ainda. Mas por que, ministro? E é muito um prazer ter o ministro Magri aqui conosco, porque nós não temos a cultura do planejar. Nós não planejamos, então nós gastamos muito dos impostos do povo brasileiro, nós arrecadamos muito dos impostos do povo brasileiro e gastamos mal esse recurso. Então essa política, essa cultura do planejar é o ponto inicial, o ponto de partida, e é por isso que eu estou aqui. E o nosso planejamento não é um planejamento de gabinete, Patá, não é um planejamento que a gente fica lá recebendo as pessoas. Eu tive o privilégio de percorrer o Brasil 2 vezes. Eu viajei o Brasil em um ano, não deu um ano, porque hoje, há um ano atrás, no dia 2 de outubro do ano passado, nas 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, nós tivemos o resultado do primeiro turno das eleições. Então, hoje, exatamente 2 de outubro, faz um ano do primeiro turno. Eu viajei o Brasil, praticamente todos os estados, e agora com PPA participativo, percorri todas as capitais brasileiras, à exceção de um final de semana que eu estava com Covid, então alguns estados do norte eu não consegui fazer. E a pergunta era simples: que Brasil vocês querem para os próximos 4 anos? Não é o Brasil que a ministra quer, que o presidente Lula quer, ou que só a União Geral dos Trabalhadores quer, é o que o povo brasileiro quer para os próximos 4 anos. Nós desenhamos o PPA, que é o planejamento de médio prazo mais participativo da história. E por que eu estou aqui agora? E vou estar em todos os setores e onde me convidarem. Semana passada nós estávamos conversando com acadêmicos, alunos de administração pública, de economia, professores de direito, professores de economia, professores de administração da Fundação Getúlio Vargas. Nós estamos ouvindo todos os setores, porque nós temos não só que executar esse PPA, tirar do papel todas as políticas públicas que constam lá, da geração do emprego, do fim do desalento, do fim da informalidade, carteira de trabalho, de salário mínimo valorizado, acima da inflação e etc., a construção de casas populares, segurança pública, o combate ao crime organizado, em todas as políticas públicas, mas também mais do que isso. Porque a partir de agora, eu quero inclusive convidá-los antes, rapidamente, e muito rapidamente, eu não vou cansá-los, passar, fazer uma pincelada em tudo que foi dito. Nós queremos também deixar para o futuro um planejamento de longo prazo. Enquanto começamos a executar este ano as políticas públicas do PPA, o ano que vem, 2024, nós já vamos começar a partir deste ano e vamos ficar o ano de 24 inteiro ouvindo vocês, ouvindo todos os setores, ouvindo a sociedade brasileira numa agenda 2540. Que Brasil nós queremos após esses 4 anos até o ano 2040? A gente está na dúvida ainda se é 2540 ou 2550. Então, Davi, eu falei só o seguinte, gente, se falar 2550, gente com mais idade como eu não vai querer participar, vai falar assim, tá lá, não vou nem estar vivo em 2050, né? Então é melhor deixar talvez 2040, que é uma política de longo prazo, porque passa sim 4 anos, né? 2024, 23 já está acabando, 24 a gente vai acelerar as políticas públicas todas que vocês nos demandaram aqui. A gente precisa entregar já para 2025 o Brasil que nós queremos para os próximos 15 anos, 16 anos. Então eu convido todos vocês a participar. Tudo que foi colocado aqui está relacionado a uma coisa que é precedente de qualquer demanda que cada um faz aqui. Ulisses Guimarães tinha uma frase que eu acho que assim, ele era um grande frasista, né? Mas ele tinha uma capacidade de síntese que eu invejável, que eu lamento muito que eu não tenho. Então eu canso o público quando eu falo. Mas ele tem uma frase belíssima, ele falava assim: só é cidadão quem come, só é cidadão quem mora, só é cidadão quem sabe o ABC, quem tem emprego e renda e lazer nos finais de semana. Isso é tudo que nós queremos. Mas olha que antes, para comer, eu preciso de emprego. Para ter lazer, eu preciso de emprego. Para ter o ABC e conseguir comprar, uma roupinha, um tênis para os filhos ir para a escola, eu preciso de emprego. Então, eu acho que a mãe de todas as demandas da cidadania é o emprego. Que ele comece com a informalidade, mas que imediatamente em seguida ele venha, depois da experiência dele, com a carteira de trabalho assinado. Que o salário mínimo seja valorizado acima da inflação, para que possa aumentar o poder de compra dessas famílias, para que o Brasil se torne realmente menos desigual. E eu falo que tudo tem seu tempo e sua hora.
Eu me lembro que quando o Bolsa Família chegou, até antes, porque a gente tem que reconhecer no passado, Fernando Henrique e outros que antecederam, as políticas públicas vão se aperfeiçoando. É preciso lembrar de uma mulher como Ruth Cardoso, que lembrou lá, né, do Bolsa Escola, que eu não me lembro nem como é que tinha o nome na época, e a partir daí as políticas públicas foram surgindo, mas eu me lembro que o Bolsa Família, ele era para muitos, ele era discriminado por uma parte da sociedade brasileira. Hoje as pessoas percebem o quanto ele é inclusivo, gera economia, aquece o comércio, aquece a indústria, aquece o setor de serviços, devolve esse dinheiro que nós distribuímos em forma de impostos e a economia gira. E se ele é bem aplicado e bem executado, ele diminui a miséria, ele acaba com a miséria e diminui a pobreza, que é isso que nós queremos. Por que eu estou lembrando do Bolsa Família? Porque é preciso lembrar do piso da enfermagem, da questão das guardas municipais. No passado, quando falava em guarda municipal, não entendia a guarda municipal como uma das pernas da segurança pública. Não se faz segurança pública sem uma união de esforços em união, estados, municípios e Distrito Federal, sem setores. Segurança pública talvez seja hoje a política pública mais difícil de ser executada. Nós sabemos que crime organizado já chegou na Amazônia. Imagina, na Amazônia, imagina o que dirá nos grandes centros como São Paulo. Então, diante de tudo isso, eu quero dizer para vocês que algumas pautas estão maduras. Que bom que elas estão maduras agora no ano de 2023. E uma delas passa por pelo menos metade ou mais das demandas que vocês fizeram aqui. Porque para a gente chegar a essas questões como guarda municipal, o piso nacional da enfermagem, esse já está resolvido, mas da mesma forma, né? A Lana falou muito aqui no trabalho decente, para a gente falar aqui, né, do fim da uberização, a automação e a robotização do emprego. Não temos que falar mal, nós temos que achar alternativas para isso, porque tirou o emprego, né, do cidadão. Então nós temos que qualificar esse cidadão para que ele possa entrar no mercado de trabalho. Isso tudo aqui passa por algo que está maduro pela primeira vez em 30 anos, que é a reforma tributária. Não tenham medo da reforma tributária. Ela é a salvação da lavoura, como diz na minha terra lá, que eu sou do interior, lá de Mato Grosso do Sul. Ela é a salvação da lavoura. Ela que vai abrir portas. Eu vou dar número muito rápido. 60 bilhões de reais é o que as indústrias gastam só para manter e entender a legislação tributária no Brasil, com contador, com advogados, com administradores, com economistas. 60 bi. Se as indústrias jogassem 60 bi no seu setor, né, na qualificação dos trabalhadores, contratando mais gente, abrindo filial, de 60 bilhões é muito dinheiro num determinado setor. Então, com uma reforma tributária, essa reforma tributária, a gente fala que é a reforma tributária do emprego, porque ela é a reforma tributária da indústria. A indústria no Brasil foi sumindo porque ela não é competitiva com o mundo. Nós não vamos entrar. Imagina se eu vou aqui falar disso para vocês que são doutores e especialistas no assunto. Nós sabemos que não temos como competir com o mundo asiático. Lá muitas vezes não tem 13º, lá não tem carteira de trabalho, às vezes tem precarização de serviços, ou não temos condições de competir com determinados produtos que vêm dos Estados Unidos ou mesmo da Europa por outros setores. Mas o grande problema é que a carga tributária da indústria no Brasil é uma das maiores do mundo. Então, quando nós estamos falando de uma reforma tributária do consumo, nós vamos atingir em cheio duas coisas, positivamente. Nós vamos ajudar as indústrias na neoindustrialização. Eu não gosto muito desse termo, neoindustrialização, não lembro alguma coisa que eu não sei o que é, mas enfim, o governo gostou desse termo, é esse termo que vai ser. Mas a neoindustrialização, ela depende da reforma tributária, não só para que a indústria seja competitiva e gere emprego, mas essa é a reforma do consumo. Porque hoje o sistema tributário brasileiro, o que ele faz? Ele tributa mais quem consome, e quem mais consome no Brasil são os mais pobres. Pega um salário mínimo, ou seja, R$ 2.500 como média de salário, né? R$ 2.300 no interior é bem menos que isso. Ele vai gastar 60% da sua renda só comendo e pagando o aluguel dele, fora qualquer outra coisa. Isso quando ele consegue pagar aluguel e comer com o salário que ele ganha. Então, como ele consome mais, ele paga proporcionalmente mais impostos. Então, quando nós temos uma reforma tributária que diminui o imposto de quem consome, nós estamos atingindo duplamente e positivamente o Brasil.
Nós estamos permitindo que as indústrias se tornem novamente competitivas com as demais indústrias do mundo e consigam gerar mais emprego